Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato do BPLO e vamos para mais uma mão nessa nova série de vídeos aí. Então, a mão de hoje vai ser uma mão também de Call River. Eu vou passar a mão inteira aqui primeiro e depois vamos destrinchando ela street por street no caso. Então, o herói abriu aqui um Rei Dama 97 de MP, um jogo deep aqui, né? Ele tem 1800, ele tem 180 blinds, aqui tem 400 blinds, 150, 400 blinds, então não tem ninguém pequeno nessa mesa. Isso pode influenciar em algum range de tribet, por exemplo, né? Mas eu vou fazer de uma forma simplificada, tá? Então, o cutoff da call, o botão da call, e vamos para o flop three-way fora de posição contra 2, tá? Já coloquei aqui o flop e a nossa mão. Então, primeira decisão aqui, que vai ser de ser bet ou não, eu vou fazer uma breve análise no range dos oponentes e a fold equity no flop, para ver se a gente vai decidir por um c-bet ou não. Né? Então, aqui no caso, um cold call aqui eu diria que vai variar de uns 10 a uns 30%, né? Tirando o topo ali que vai tribetar. Né? Então, até eu coloquei aqui um range de cold call de 10 a 30%. Aqui, de maneira genérica, eu vou colocar um range de 25, tá? E vou tirar só as asas, eu sei que tem mãos que não são só as asas que vão tribetar, mas para simplificar, e ali no botão eu vou colocar um range um pouco maior, né, de call ali também. E aí eu vou querer saber a fold equity nesse flop. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar um range aqui que interage com o flop. Então todas as trincas não vão a lugar nenhum aqui provavelmente, muito menos os dois pares com o valete. Eu acho que aqui os combos de valete de 8, né, são necessários alguma atividade adicional. Eu vou colocar eles separados, aqui o combo de valete e o combo de 8. O mesmo vale para o combo de 8 3. Não tem flush no board, eu acho que nenhum wrap vai em lugar nenhum. E aqui tem algumas equidades adicionais de brocas aqui e tal, e duas pontas, né? Eu vou também adicionar para colocar nas equidades adicionais aquelas mãos. Então, eu vou adicionar aqui no combo de valete X, qualquer valete X que tenha essas equidades adicionais. Eu acho que no 8x aqui tem que ser uma equidade mais forte, então aqui eu vou colocar necessariamente o 10 e 9, não acho que algum combo marginal de 8x vai ficar pagando. Aqui no 8-3 também posso adicionar aqui todas essas equidades adicionais, nesse 8-3, eu acho que 8-3 com broca ele vai pagar, né? E todos os wraps. E aí faltariam também alguns combos o quê? De as e duas pontas e de overpair e duas pontas. Que eu vou colocar eles aqui. Tá? Então vou colocar aqui o as, o as. E esses ases eu posso colocar qualquer um. Acho que as 10, 9, muitas mãos assim vão ter algum tipo de backdoor que ele vai pagar. E aqui seria também um rei, por mais que a gente tenha rei. E só, né? Porque o dama-dama entraria já no wrap. Então, isso aqui seria mais ou menos o range de mãos que pagariam no flop. Tá? E como a gente vai ver aqui, a fold equity vai ser muito baixa. Né? Então vai ter uma fold equity aí de cerca de 30%. Aí você pode falar, a gente tem uma equidade muito boa ainda nesse trade. Tem, mas a gente tem diversos problemas de jogar turn fora de posição SPR alta, essa mão aqui. Né? Agressivando. Dificilmente você vai acabar com o flop, então você vai ter que jogar turns. Vários turns você vai ter que jogar semi-blefando ou blefando blocker, né? O que é complicado, porque boa parte das mãos aqui, né, estão voltadas para draws, né, de straight, então você vai acabar trombando bastante. Aí eu poderia continuar no check call, né, HU. Só que check call também vai ter alguns problemas, né, já que a sua mão tem um backdoor flush só, né, tem ainda uma quantidade razoável de runouts ruins para sua mão. Eu acho que vai ser bem difícil, dependendo do oponente ali, dos stacks, eu não descarto o check call nesse cenário, mas batendo o olho aqui, eu jogaria apenas de check fold. Torceria para rodar em check, minha mão melhorar a turn, tudo bem. Eu só não optaria pelo c-bet aqui, né, com uma fold equity baixa aqui num cenário multi-way, no caso, né. Então,
que o jogador acabou optando pelo c-bet e levou call só do cutoff no caso, tá? Então a gente pode tirar esse jogador na mão aqui. Esse range, eu vou deixar ele anotado. Então aqui vou colocar como range de interação com o flop. Eu vou deixar ele anotado aqui. São todas as mãos que interagem, mas nem todas as mãos dão call flop, né? E aí dessas mãos, quais dão call flop? Eu acho que os valete-valete, só apenas os que têm uma defesa, que ele vai fazer um tipo de slow play, então com duas pontas, com broca, talvez com 10 7 e 9 7. Acho que mais ou menos isso. Os 8-8 aqui podem jogar só de call ainda, né? E os 3-3 também. Os dois pares de valete 8 aqui, valete 8, eu excluiria, né, os 8, 8, 3, 3, mas também excluiria aqui os 10 e 9, os dama 10, dama 9. Eu acho que essas mãos ele pode vir a dar raise, esses mais fortes de vala 8. Os vala 3 eu ainda vou deixar todos aqui. Vou colocar aqui do lado. O vala 3, vala 3, aqui estou vala 8, 8, 3, 3. Os combos de valete ainda estão no range de call, né? Acho que todos esses combos de valete vão pagar ainda. Então, vou copiar aqui, vou pôr para baixo. Ok. Agora os combos aqui de par com essas equidades adicionais, ele vai dar call flop também, né? O As 10-9, o Rei 10-9, o 8 10-9 vão dar esse call. Ok. E aqui os 8 e 3 também vão jogar de call. E os reps vão jogar de call. E os reps eu vou excluir a parte forte, né? Esses reps aqui eu vou excluir aqui trincas, dois pares. Porque aí são mãos que ele já vai partir para o raise aqui no caso, né? Então esse aqui é o range de call flop, né? Já deu uma filtrada do range de cima. E a gente optou pelo pot. E novamente ele deu call. Então aqui a gente já tem mais uma informação, que mãos que ele dá call turn. Então aqui eu já posso descartar esses valete-valete. Eu vou copiar esse range aqui embaixo. Então, todos os valete-valete eu acho que ele manda. Todos os valete 8 eu acho que ele manda. Os valete 3 aqui, eu filtraria, mas que ele vai dar call aqui. Não sei se ele vai dar call com todos, mas eu vou deixar todos, né? Vou deixar todos, porque no River vai ser interessante ainda ter mãos desse tipo. Os valetes aqui, ele vai foldar valete com broca, valete com essas coisas, a não ser que ele tenha um flush, né? E os valete duas pontas. Então aqui eu vou colocar uma equidade adicional, no caso de um flush. Que flush? Acho que um flush de 9 mais ali é bem razoável. Então, vou colocar aqui 9. Então, vou colocar aqui que ele tenha um flush de 9 ou mais, aqui junto com esses pares de valete e broca. 8x com 10 e 9, ele deveria foldar, né? O As também e o Rei também, a não ser que ele tenha flushes também. Aqui eu vou colocar flushes fortes, né? Então, eu vou colocar aqui já um flush mais forte, vou colocar aqui um flush de dama mais. Ele está defendendo aqui, essas mãos com middle pair ou só um over pair aqui no caso, duas pontas. Aqui eu também vou melhorar, vou deixar dama mais. Os combos de 8-3 ele folda, não acho que ele vai muito longe dessas mãos aqui. Talvez só o 8-3 com 10 e 9 eu vou deixar. Ele vai dar um call e que tenha também, talvez, copas, né? Acho que pode vir a dar call também. E os reps,
Eu creio que ele vai continuar nesse turn, tá? Então, esse é o range que eu montei aqui, dele pagando o turn. Pagou flop e pagou turn. Beleza? E aí temos a decisão river, né? Se a gente vai jogar de check call, check fold ou bet. Então, o bet não faz sentido algum, né? Betar aqui seria blefe, né? A nossa mão tem valor de showdown, né? Se você olhar esse range aqui, né, que ele chega no river, a gente está ganhando de um monte de valete X, a gente está ganhando de um monte de 8x, a gente está ganhando de um monte de as high, a gente está empatando com esse rei que é improvável, a gente está perdendo para esses 8, 13 e vala 3 e está ganhando de um monte de draw de straight ainda, né? Então, boa parte desse range a gente está ganhando. Então, se você copiar até esse range aqui, e vamos filtrar, né? Que aqui agora é o range que ele chegou no river, né? E você vê a sua equidade, você vai ver que provavelmente você vai estar ganhando aqui a equidade desse range. Você tem aqui 55%. Isso quer dizer o quê? Tem muitas mãos piores do que a sua nesse range que chegou no river, no caso, né? Mas é igual, a gente tem que ter aquela decisão de se a gente vai dar agora da check call ou check fold, né? Então, que mãos que ele betaria aqui no river esse size de pot, né? Então, voltando aqui no range. Vocês acham que ele betaria vala 3 pot? Eu acho que não. Eu acho que não faz sentido algum, né? Já não vai ter muitos vala 3 que ele chega, mas por que ele betaria pot 2 par aqui, né? Ele estaria blefando a mão, né? Por que ele betaria 8-3 também? Não faz muito sentido. Ele está ganhando de algumas mãos, né? Ainda mais porque você ainda pode ter alguns combos de overpair, alguns combos de straight draw, porque esses dois pares têm valor de showdown, ele só dá check. Que mãos que ele blefa? Talvez alguns valetes, dependendo das sidecards. Ele pode blefar alguns 8s, ele pode blefar alguns as high. Eu não acho que ele blefe rei também, no mesmo lado que você tem valor, ele pode enxergar valor e dar check. E os wraps aqui, que ele não tiver par também, ele pode blefar, né? Por mais que não seja da melhor carta para ele blefar, ele não tem valor de showdown e ele só ganha a mão blefando aqui no caso. Então pode ser que ele aposte. Isso vai depender muito do perfil do vilão também, né? E aí, o que a gente vai ter aqui? Contra um bet pot, no caso, deixa eu até abrir aqui, para mostrar para vocês. Vou lá. Quando ele beta pot, esse blefe tem que passar 50% das vezes para ser lucrativo. E quando a gente está pagando um bet pot, né, a gente tem que acertar uma em 3 pelo menos. Então, o que quer dizer aqui? Né? Que a gente tem que ver a frequência que ele vai ter valor, no caso, o que vai ser um pouco subjetivo, porque a gente não tem noção de se ele vai blefar todos esses combos que ele chegou river. Né? Mas qual que são as mãos que ele pode valor betar, que a gente está perdendo? As 5 e 5, 6. Trincas ele não tem, porque ele daria raise, flop no turn. E dois pares a gente viu que não tem sentido ele apostar. Né? Então aqui, vamos ver quanto que ele tem aqui nesse range de straight no river. Então está dando muito pouco. Está dando aqui que ele tem 12,5%. Né? Pode ter alguma divergência, algum erro aqui de montagem de range? Até pode, mas assim, ele está muito longe de ter a frequência que ele precisa ter de straight, né? Para você não conseguir pagar essa mão aqui, né? Com esse tilt size. Então aqui está de longe que você pode pagar. Aqui, para ficar uma situação mais marginal, ele teria que ter uns 60%, 70% de straights, né? Que não é o caso. Então tem muito blefe. O que me leva a crer que a gente deveria dar esse call, né, no caso. Aí entra um porém, né, que seria ver a tendência do oponente. Né? Porque nem sempre ele vai blefar. Né? Existem jogadores passivos. Né? Se você pega um jogador com stats ali 50/5 que tem 1% de tribet, não é um jogador que vai blefar. Né? É um jogador que paga, errou, ele dá check. Paga, errou, ele dá check. Paga, acertou, ele beta.
Então, contra um jogador como esse, fica muito fácil você foldar. Porque você sabe que ele só vai apostar aqui, porque uma mão de valor, no caso. Né? Agora, contra um jogador mais agressivo, que ele vai ter mais um range balanceado, digamos assim, de valor e blefe, aí você começa a ter essas análises aqui. Né? Então, aqui, lembrando, aqui tem uma frequência muito baixa de straight, nesse range que eu montei, que ele chega no river, porém não são todas as mãos que ele aposta, né? Mas digamos que ele aposte, sei lá, um terço dessas mãos do river, né? Um terço dessas mãos. Ele apostasse só 33% do range. Ainda assim, um terço só seria de valor, né? Desses 33 ali, 1% dele, um terço das vezes ele teria esses straights, ele teria uma frequência de breath muito grande. Então, assim, para o seu call ser ruim, ele tem que praticamente não blefar aqui nesse cenário. É um river bom para blefar? Não é um river muito bom para blefar, mas, dependendo do oponente, pode ser que blefe. Então aqui, com alguma informação em game, você poderia cogitar um call aqui no caso. Né? O oponente acabou pensando, o herói acabou pensando e pagou aqui, né? E no caso, realmente, ele trombou, né, o straight e ele tinha realmente uma mão que estava no nosso range, que seria o quê? O combo de 10 e 9 com o as ali, né? Então aqui o as com 10 e 9, a gente poderia ir com flush draw, né? Flush draw aqui em as, no caso. Então é uma mão que está dentro do range que a gente montou, então faz sentido ele ter essa mão, né? Então, mas para um resumo, né, a gente montou os ranges por street, ter uma noção de quantas vezes a gente tem que pagar e tá certo aqui, né? E analisar se o jogador, o field, né, ou a situação vai ter tantos blefs assim. Né? Então, não acho um call ruim nesse river, né? Mas lembrando que não é das melhores cartas para ele blefar. Uma carta boa para ele blefar aqui seria Copas, uma carta boa para ele blefar aqui seria um 9 ou um 10, que são cartas que acertou uma broca, no caso, né? Tipo, não é o draw principal, não é o 7 nem a dama, né? No caso. Então, uma mão bem interessante aí que eu peguei para analisar, pelo menos na minha visão, uma mão bem interessante. E espero também que tenha ajudado vocês em algum ponto aí nessa mão. Beleza? Então, seguimos para a próxima mão na próxima semana. Valeu aí, até mais.